Capítulo 802-801 A Bênção de Azel. A luz azul permaneceu por 3 minutos antes de desaparecer lentamente. O ovo de House agora apresentava uma linha azul clara em sua superfície. Quando Caim usou o sistema novamente para escanear o ovo de House, ele descobriu que algo novo havia aparecido na seção item equipado asterisco asterisco a bênção de Azelf asterisco asterisco. Como um Pokémon lendário do tipo psíquico, Azelf possuía a habilidade de abençoar outros Pokémon do mesmo tipo. No entanto, usar essa habilidade o deixava temporariamente vulnerável. Caim percebeu claramente que Azelf parecia exausto, mal conseguindo manter os olhos abertos e oscilando no ar. Depois de bocejar, acenou em despedida para Caim e voltou para o centro do lago, deitando-se mais uma vez naquela nuvem rosa. Espreguiçou-se preguiçosamente e retomou seu sono. Nesse momento, Alakazam aproximou-se e fez um gesto cortês para indicar que Caim deveria se retirar. Quase imperceptivelmente, ao ver o ovo de Halt nas mãos de Caim, um lampejo de inveja cruzou-se o ar. Como deus da força de vontade, a bênção de Azelf não concedia um crescimento direto ou óbvio, mas aumentava significativamente a força de vontade do Pokémon que a recebia. A força de vontade é algo difícil de medir, mas, às vezes, pode ser o fator decisivo para alcançar grandes feitos. Caim não se demorou mais ali. Azelf já havia voltado a dormir, então ficar não fazia sentido. No entanto, ele tinha algumas perguntas sobre a interação entre o Zunon e Azelf. Alakazam acenou com a colher que segurava, canalizando sua energia psíquica para envolver Caim e seu Pokémon, e num instante eles foram transportados de volta para o lugar onde estavam antes. O Spin, que estava deitado no chão antes, não estava mais lá. Segurando o ovo de Haltz, Caim começou a voltar. Ao longo do caminho, não encontrou mais nenhum Pokémon. Ele estendeu sua energia psíquica em direção ao pulso, tentando se comunicar com o Non. Azelf havia mencionado que o que os Unon procuravam estava no continente do tempo e do espaço. Isso se referia ao continente criado por Dialga e Palkia. Além disso, Azelf o havia alertado para ter cuidado. Evidentemente, aquele continente era muito mais perigoso do que onde ele estava agora. O principal problema era que Caim não sabia onde ficava aquele continente nem como chegar lá. Os 4 Unon apareceram na mente de Caim e formaram uma série de palavras. Procurando algo pedido e veio pedir informações a Zelf, Caim leu que o Nome havia dito e não pôde deixar de se sentir frustrado. Tudo isso só para pedir informações. Além disso, não podiam ter feito isso sozinhos, porque tiveram que vir procurá-lo. Agora ele tinha 4 símbolos que pareciam tatuagens no pulso, algo com que ainda não estava acostumado. Você disse que tem uma solução para que eu não me sinta mais desconfortável com você. Caim ficou perplexo ao ler isso. Como eles resolveriam isso? Então, quando Caim se preparava para deixar a ira, outro nome apareceu no espaço alternativo. Sem hesitar, lançou-se em direção ao pulso de Caim, juntando-se aos outros. Novamente, uma mensagem surgiu em sua mente. 4 é desconfortável. Então vamos para 5. Caim levou a mão à testa, sentindo que vinha tendo muitas dores de cabeça ultimamente. Lógica divina. Ainda assim, ele teve que admitir que a chegada do quinto Non parecia ter acelerado ligeiramente sua capacidade de desenvolver habilidades psíquicas. Embora o aumento tenha sido quase imperceptível, foi muito mais rápido do que se ele estivesse dependendo apenas de sua própria meditação. Ao chegar à beira da ilha, Caim adentrou o espaço alternativo, como se uma ponte invisível estivesse sob seus pés. Então, ele estendeu a mão direita para baixo e abriu uma fenda no espaço, atravessando-a diretamente. Agora que Caim tinha 5 Unom consigo, começou a se perguntar se todos os Unom acabariam se juntando a ele. Será que ele se transformaria em algum tipo de Pokémon humanoide? No espaço alternativo, outro Unom apareceu, desta vez com a forma de um ponto de exclamação e olhos semicerrados. Observou o lugar onde Caim havia desaparecido, com um lampejo de contemplação no ar. Após permanecer ali por um instante, também desapareceu. Aí não percebeu isso, pois estava ocupado se comunicando com os Unon que já estavam com ele. Eles explicaram que estavam procurando algo há muito tempo sem sucesso, e que Azelf talvez soubesse onde encontrar. Por isso, o trouxeram até aqui. Quando Caim perguntou por que eles não conseguiam fazer isso sozinhos, a resposta foi que simplesmente não eram capazes. Embora oferecesse muitas explicações, suas palavras eram difíceis de entender. Caim frequentemente tinha dificuldade em acompanhar o modo de falar dos Unon. Resumindo, para encontrar o que procuravam, precisavam da ajuda de um humano. Escolheram Caim porque seu líder, o principal Non, o havia designado.
Azelf devia-lhes um favor, então concordou em abençoar o ovo de Haus. Com isso, a dívida entre os Unon e Azelf foi quitada. Os Unon confirmaram que o que procuravam estava de fato no continente criado por Dialga e Palkia. No entanto, eles também o avisaram que ele ainda não estava pronto para ir lá. Nem seu próprio poder, nem o dos Unon, eram suficientes naquele momento. Somente quando Caim conseguisse suportar a presença de pelo menos 20 Unon, ele seria capaz de atravessar o espaço alternativo até aquela terra. Os Unom estavam aparecendo aos poucos para ajudar Caim a se familiarizar com suas habilidades e energia. Enquanto isso, eles permitiriam que Caim usasse seus poderes como forma de gratidão, na esperança de que, no futuro, ele os ajudasse a recuperar o que procuravam. Caim não rejeitou a ideia. Por um lado, os Unom me proporcionavam inúmeros benefícios e não parecia haver nenhuma consequência negativa. Por outro lado, Caim sempre se interessou por ruínas antigas e terras desconhecidas. Esses lugares, explorados por poucos ou nunca visitados antes, podem conter tesouros valiosos ou recursos para fortalecer seus Pokémon. A viagem à Ilha da Força de Vontade de Azelf tinha sido uma experiência muito proveitosa, aumentando rapidamente a força de seus Pokémon e permitindo que Zolking aprendesse técnicas especiais de energia psíquica. No entanto, Caim sabia que Dialga e Palkia não seriam tão acessíveis quanto Azelf. Ele precisaria ter certeza de que era forte o suficiente, pelo menos capaz de escapar se necessário, antes de se aventurar pelas ilhas do tempo e do espaço. Ao sair do espaço alternativo, Caim respirou fundo o ar fresco ao seu redor. Toquim, vamos lá, disse Caim. Num instante, eles desapareceram por teletransporte. Ao partir, Caim teve um último pensamento. Ele sentiu que uma nova porta estava se abrindo neste mundo. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulos 803-802 O grande plano para ganhar dinheiro. 3 dias depois, no aeroporto da cidade de Rusporo, na região de Oem, Caim saiu do prédio sozinho. Ele não passou muito tempo na cidade, supondo que Steven ainda estivesse processando as experiências e lições aprendidas durante o torneio de Sinnoh. Sem perder tempo, Caim pegou um veículo e saiu rapidamente da cidade antes de invocar seu Figon, dirigindo-se para a cidade Foada. Sua chegada foi silenciosa. Caim teve o cuidado de entrar em sua residência sem chamar a atenção de ninguém. Ninguém sabia que ele havia retornado. Enquanto isso, o véu Matsuda, que havia retornado de Sinnoh após a revelação de Caim sobre os Pokémon do tipo Fada, continuava ocupado com reuniões intermináveis na sede da Liga Oem. A descoberta do tipo Fada não foi apenas um evento importante, mas também ocorreu em um momento muito delicado. A Liga teve que agir rapidamente antes que os treinadores comuns compreendessem totalmente o impacto da notícia. A existência desse novo tipo precisava ser anunciada oficialmente, e os sistemas de detecção de qualidade nas máquinas de avaliação de Pokémon precisavam ser atualizados para incluir o tipo Fada, bem como uma análise de seus movimentos, efeitos e poder. Embora Caine já tivesse relatado que o tipo Fada era eficaz contra Pokémon dos tipos Dragão, Sombrio e Lutador, a Liga precisava de provas concretas. Eles queriam especialmente confirmar se os golpes do tipo Dragão eram realmente ineficazes contra Pokémon do tipo Fada e se havia alguma habilidade ou golpe que permitisse aos Pokémon do tipo Dragão superar essa barreira. Essa última questão era crucial, pois, caso contrário, os Pokémon do tipo Dragão ficariam em grande desvantagem contra os do tipo Fada. Taki, o atual membro da Elite 4 do tipo Dragão em Oem, era o responsável pelo projeto de avaliação do tipo Fada. Embora tivesse acompanhado o anúncio de Caim durante a conferência por videochamada, ele não pôde deixar de se sentir pessoalmente afetado. Como especialista em Pokémon do tipo Dragão, esse novo tipo representou um desafio tanto profissional quanto emocional. Após investir tanto tempo e esforço treinando seus Pokémon do tipo Dragão, descobrir que um novo tipo poderia facilmente superá-los foi frustrante. No entanto, ele cumpriu o seu dever sem reclamar, ciente de que ninguém ou entendia de Pokémon do tipo Dragão melhor do que ele. Taki e Caim mantinham uma relação cordial e o primeiro frequentemente recorria a Caim para esclarecer dúvidas e obter informações adicionais sobre Pokémon do tipo Fada. Embora compartilhar detalhes secretos fosse algo com que Caim não se sentisse confortável, ele respondia às perguntas de Taki honestamente, exceto aquelas que eram muito delicadas. Essa cooperação permitiu que Taki economizasse tempo em sua pesquisa e fizesse progressos mais rapidamente. Foi durante essas conversas que Caim vislumbrou uma oportunidade lucrativa.
Refletindo sobre isso, ele percebeu que essa mudança na dinâmica dos tipos de comportamento poderia ser explorada comercialmente. Se demora, convocou uma reunião com os líderes de sua organização, a equipe Heaven. A organização havia crescido consideravelmente desde a sua criação. Aí implementou uma política de recrutamento rigorosa. Os novos recrutas só ficariam sabendo de sua afiliação à equipe Rocket após passarem por testes rigorosos. Ele também instruiu seus tenentes a lhe demonstrarem lealdade inabalável, acima até mesmo da lealdade à própria equipe Rocket. Seu objetivo era consolidar o controle absoluto sobre a equipe Heaven e garantir que a organização seguisse suas ordens à risca. A reunião ocorreu na base principal. Os membros principais, Ski, Miyamoto, Alec e Karen, demonstraram sinais visíveis de progresso tanto em suas habilidades quanto em sua confiança. Embora agora fossem mais fortes, o respeito e a obediência que nutriam por Caim permaneciam intactos, uma qualidade que ele valorizara ao selecioná-los na ilha da aprovação. Caim observou com satisfação como cada um havia alcançado um nível avançado. Embora ainda não fossem capazes de enfrentar seu Pokémon principal, o progresso deles era notável. Em seu discurso, ele reconheceu os esforços de cada um e os preparou para os próximos passos. Agora que a Liga está passando por uma revolução com a descoberta do tipo Fada, temos uma oportunidade única de obter lucros enormes. Vocês todos sabem que esse tipo causará uma mudança radical para os treinadores, os sistemas de avaliação, as estratégias de batalha. E podemos tirar proveito disso antes de qualquer outra pessoa, declarou Cain seriamente. Enquanto ele explicava seu plano, o grupo ouvia atentamente. Cain explicou que a equipe Cell poderia se concentrar em preencher as lacunas do mercado. Eles poderiam vender itens-chave, como amuletos, MTS ou poções exclusivas contra o tipo Fada. Eles também consideraram oferecer serviços exclusivos para treinar ou avaliar Pokémon com esse novo atributo. Si, que administrava as finanças da organização, assentiu com entusiasmo. Com a aprovação de Caim, eles já haviam começado a gerar receita por meio de atividades de baixo risco. Karen, a líder do grupo de caça celestial, contribuiu com ideias sobre como capitalizar o crescente interesse em Pokémon do tipo Fada para atrair mais membros para a equipe celestial. Caim encerrou a reunião enfatizando que, embora o lucro fosse uma prioridade, eles também precisavam continuar expandindo o poder da equipe Heaven. Seu objetivo não era apenas explorar o caos temporário, ele queria estabelecer a organização como uma força indispensável no ecossistema de treinadores de Oem. Em breve, este mundo abrirá novas portas para nós. Quero que vocês estejam prontos para atravessá-las, concluiu Caim, deixando claro que este era apenas o começo de uma grande transformação. Com determinação nos olhos, Caim já estava planejando o futuro. Ele não pretendia apenas se adaptar às mudanças no mundo Pokémon, ele pretendia liderá-las das sombras. Agora que havia chegado a esse ponto, não havia mais volta. Caim e sua equipe Cell estavam prontos para dominar o jogo. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulos 804 a 803. Grande compra de Pokémon do tipo Fada. Em meio a uma conversa com Drake, Caim elaborou um plano ambicioso para gerar lucros exorbitantes. Se executado corretamente, o Theon Heaven obteria recursos como nunca antes. E, claro, o próprio Caim também se beneficiaria com uma grande quantidade de ativos adicionais. A partir deste momento, quero que todos os recursos disponíveis da equipe Heaven sejam vendidos. Eu não todos os pontos de caçador e confiem essas tarefas apenas a indivíduos de confiança. Enviem-nos para todas as principais cidades, seja Kanto, Johto ou Elsinore, quero que tenhamos presença em todos os principais mercados negros, declarou Caim firmemente. Ele fez uma breve pausa e continuou: use esses pontos, recursos e tudo o que puder ser convertido em dinheiro para adquirir em massa certos Pokémon, Cleffa, Clefairy, Clefable, Igglybuff, Jigglypuff, Wigglytuff, Mr. Mime, Azurill, Marill, Azumarill, Snowbull, Granbull e Mime JR. Os 4 membros principais da equipe, sentados em frente a Caim, demonstraram incredulidade ao ouvirem a lista de Pokémon. Embora soubessem que Caim geralmente tinha razões claras para suas decisões, não puderam deixar de se surpreender. Muitos desses Pokémon, embora populares entre crianças e nobres, eram considerados caros e, em alguns casos, pouco eficazes em batalha. Comprar tais Pokémon em grandes quantidades parecia uma jogada arriscada. No entanto, nenhum deles expressou suas dúvidas em voz alta. Como subordinados, haviam aprendido que a chave para o sucesso era ouvir mais e falar menos. Não sei o que vocês pensam, mas quero que façam isso imediatamente, acrescentou Caim num tom que não admitia objeções. Quero capturar esses Pokémon por completo. Não me importo com a qualidade, o peso ou as circunstâncias. Você pode pagar até o triplo do valor deles.
E se ainda assim não conseguir capturá-los, então tome medidas mais agressivas. Se necessário, você está autorizado a roubá-los. Não me importa como você fará isso, o que eu quero é que você entregue o máximo possível desses Pokémon no menor tempo possível. Esta foi a primeira vez, desde a formação da equipe Cell, que Caim emitiu uma ordem tão direta e de alta prioridade. A dimensão desta operação foi um verdadeiro teste à capacidade operacional de sua equipe. Caim sabia que, se conseguissem capturar ao menos 10% da oferta disponível desses Pokémon no mercado, os lucros seriam incalculáveis. Tudo dependeria de quão bem executassem essa missão. O motivo por trás desse plano era claro para Caim. A recente revelação do tipo Fada, que ele mesmo havia acelerado, ainda era um segredo conhecido apenas pelos escalões superiores da Liga Pokémon. Nem as famílias nem as organizações clandestinas tinham conhecimento disso. Era o momento perfeito para agir antes que a informação se tornasse pública. Assim que a Liga anunciasse oficialmente a existência do tipo Fada e fornecesse detalhes sobre suas características, o valor dos Pokémon que Caim colecionava dispararia. Esses Pokémon, alguns dos quais até então eram vistos apenas como companheiros fofos, provariam ser peças-chave em batalhas estratégicas. Eles seriam especialmente eficazes contra Pokémon do tipo Dragão, que até então eram considerados os mais poderosos. A capacidade do tipo Fada de ser imune a golpes do tipo Dragão e também causar dano efetivo contra eles mudaria completamente as estratégias de batalha. Famílias nobres e treinadores dedicados à criação de Pokémon do tipo Dragão enfrentariam uma crise. Enquanto isso, Caine já teria assegurado uma posição dominante ao monopolizar uma grande quantidade de Pokémon do tipo Fada antes do anúncio oficial. Com essa visão, os lucros não só permitiriam à equipe Heaven expandir-se, como também garantiriam que Caim tivesse recursos suficientes para treinar seu segundo grupo de Pokémon, ao mesmo tempo que fortaleceria ainda mais sua primeira linhagem. Sem perder tempo, Caim ordenou aos 4 membros principais da equipe que começassem a executar o plano. Mesmo sem compreenderem completamente o raciocínio por trás das instruções, eles confiavam plenamente em Caim. Até o momento, todas as suas decisões produziram resultados impressionantes. Como sinal de comprometimento, os 4 usaram todos os seus recursos pessoais e pontos de caçador para iniciar as aquisições. Em poucos dias, a equipe Heaven havia esgotado completamente o estoque de Pokémon do tipo Fada no mercado negro de Vedantuf Town, um dos menores de Oen. Em pouco tempo, rumores começaram a circular no mundo das trocas Pokémon. Em diversas cidades de Kanto, Johto, Ueno e Sinnoh, figuras misteriosas vestidas de preto apareceram, comprando compulsivamente Pokémon considerados impopulares. Esses compradores, aparentemente despreocupados com os custos, pagaram quantias exorbitantes por esses Pokémon. Mesmo quando os vendedores dobraram ou triplicaram os preços, os compradores continuaram a adquiri-los sem hesitar. Esse fenômeno rapidamente se tornou o principal assunto entre os comerciantes. Os lojistas chegaram a especular sobre as motivações por trás dessa demanda. Se você vir alguém vestido inteiramente de preto, parabéns, uma grande venda está a caminho, era o boato que se espalhava. Claro, nenhum deles suspeitava que tudo isso fazia parte do plano meticulosamente calculado de Caim. Enquanto isso, Caim permanecia em sua base, sentado sozinho em uma sala de reuniões, imerso em pensamentos. Ele já havia alcançado o nível de treinador quase elite, com sua equipe principal totalmente nesse nível. Seu Zouking, em particular, era uma força formidável, capaz de enfrentar quase qualquer Pokémon de nível semelhante. Além disso, com a ajuda do 5 Unknown, o domínio de Zouking sobre movimentos relacionados ao espaço era praticamente imbatível. O som de seus dedos tamborilando na mesa ecoou no quarto escuro enquanto Caim analisava seus próximos passos. Agora que sua primeira linha de Pokémon havia atingido um nível sólido de desenvolvimento, seu foco era treinar o segundo grupo, garantindo que sua equipe tivesse uma base robusta e recursos suficientes para o futuro. O sucesso da equipe Heaven nessa missão seria um passo fundamental para alcançar esse objetivo. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulos 805 a 804 Atualização do sistema concluído. Enquanto Caim permanecia sentado, perdido em pensamentos por cerca de 30 minutos, uma voz ecoou repentinamente em sua mente. Ver. Atualização do sistema concluída. O sistema está sendo restaurado. Aguarde pacientemente. Era uma voz mecânica. Caim endireitou-se imediatamente. Finalmente, a atualização foi concluída. Ele esperara muito tempo por isso e o sistema finalmente estava pronto. Permaneceu sentado, aguardando pacientemente que o sistema principal concluísse sua restauração.
Ele não pôde deixar de se perguntar quais melhorias haviam sido feitas nesta nova atualização. Após esperar cerca de 10 minutos, a voz do sistema soou novamente. Restauração do sistema concluída. Todas as funções do sistema foram restauradas e estão agora disponíveis. Agradecemos a sua paciência, usuário. A voz do sistema ainda era mecânica, mas desta vez soava menos rígida. Caim não pôde deixar de se perguntar se o sistema havia aprendido algo durante o tempo em que interagiu com Porygon. Sistema, explique-me as melhorias feitas nesta atualização, perguntou Caim, cheio de curiosidade e expectativa. Em resposta, o sistema projetou uma tela virtual à sua frente, exibindo em detalhes as alterações introduzidas com a atualização. Logo ao olhar para a tela, Caim percebeu uma clara diferença. Embora o sistema sempre tivesse tido um design tecnológico, antes dava a impressão de ser um tanto antiquado, como os monitores de computador das décadas de 1980 ou 1990. Agora parecia ter dado um salto qualitativo, atingindo um nível de design do século XXI. Claro, isso era apenas uma metáfora. Nunca tinha sido tão rudimentar assim, mas a melhoria era evidente. Arin deixou de lado esses detalhes superficiais e se concentrou nas melhorias funcionais listadas na tela. O primeiro e mais importante ponto foi que o sistema conseguiu estabelecer um subsistema totalmente independente, capaz de comunicação autônoma. Isso significava que, contanto que Caim estivesse em um ambiente normal, ou seja, não em ruínas ou espaços alternativos, o sistema principal poderia se conectar ao subsistema a qualquer momento. Atualmente, esse subsistema foi instalado no corpo de Porygon. Originalmente, Porygon era simplesmente um conjunto de dados, mas agora esses dados estavam ligados ao subsistema, que estava inteiramente sob o controle do sistema principal. Caim poderia destruir o subsistema a qualquer momento e, se o fizesse, Porygon deixaria de existir. Com essa mudança, Porygon atingiu exatamente o estado que Caim esperava, um equilíbrio entre autonomia e confiança total. Isso também significava que ele agora podia confiar plenamente certas tarefas aos seus Pokémon, o que também aceleraria o desenvolvimento deles. Se eu conseguisse um dispositivo de teletransporte, seria perfeito, Caim pensou por um momento, mas decidiu deixar essa ideia de lado por enquanto e se concentrar nas outras melhorias. A segunda mudança foi um aumento significativo na capacidade de processamento de dados do sistema. Se antes o sistema era como um computador dual-core, agora ele se tornou um quad-core. Isso significa que ele pode processar informações muito mais rápido e com maior eficiência. Ele não teria mais problemas com lentidão ou travamentos devido à sobrecarga de dados. Caim sabia que isso seria crucial para missões futuras, especialmente quando tivesse acesso a dados relacionados aos experimentos de pesquisa genética da equipe Rocket. A terceira alteração estava relacionada à descrição do sistema ao analisar os dados dos Pokémon. Agora, o sistema poderia analisar informações de forma muito mais discreta, o que evitaria situações como aquela em que foi detectado por Azelf. A menos que o Pokémon-alvo tivesse um nível de poder muito superior ao de Azelf, não haveria problemas. Embora essa mudança não parecesse crucial, representou uma melhoria útil em determinadas circunstâncias. O quarto ponto da atualização foi a expansão do alcance de escaneamento do sistema. Anteriormente, Caim precisava estar em contato físico com um Pokémon para obter detalhes completos sobre ele. Agora, ele podia coletar informações básicas sobre qualquer Pokémon a uma distância considerável, embora o contato direto ainda fosse necessário para uma análise completa. A quinta alteração estava diretamente relacionada ao alcance geral de detecção do sistema. O alcance da análise aumentou significativamente. Antes, ele precisava estar relativamente perto para analisar dados como nível, habilidades, características e qualidade de um Pokémon. Agora, ele podia fazer isso até 100 metros de distância. Por fim, a sexta mudança foi uma nova função chamada simulação de batalha. Essa função permitia que o sistema previsse como um Pokémon lutaria com base em suas informações, habilidades e características. Quanto mais informações o sistema tivesse sobre o Pokémon e seu treinador, mais precisa seria a simulação. No entanto, Caim compreendeu imediatamente o risco desse novo poder. Se dependesse demais da função de simulação, poderia se tornar preguiçoso e perder sua capacidade natural de analisar e lutar. Portanto, decidiu usar essa função com moderação. Em vez de depender completamente do sistema, ele planejava usá-lo como uma ferramenta de aprendizado, integrando gradualmente as estratégias e habilidades de seus oponentes ao seu próprio estilo de batalha. Após analisar todas as melhorias, Caim ficou bastante satisfeito com o resultado.
Embora não houvesse nenhuma funcionalidade que pudesse ser considerada revolucionária, o sistema como um todo estava agora muito mais robusto e eficiente. Se o sistema já concluiu a atualização, então Porygon também deve estar acordado, pensou Caim, pegando a Pokébola onde o guardava. Como o Porygon era essencialmente composto de dados, ele não precisava de comida para sobreviver. No entanto, fornecer Pokéducos poderia acelerar seu desenvolvimento. Caim tirou a Luxury Ball que guardava no bolso e o olhou para Porygon através da pequena janela. Os olhos de Porygon fixaram-se em Caim com total atenção. Com um sorriso, Caim disse: Sistema, mude a visualização para o modo Porygon. Ele estava curioso para ver como o mundo se apresentava da perspectiva de seu Pokémon e essa pareceu a oportunidade perfeita para experimentar. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 806-805, Porygon 2. A perspectiva de Porygon apareceu na tela diante de Caim. Era como se ele estivesse olhando através de um estranho cristal distorcido, vendo sua própria figura do outro lado do vidro, em tamanho reduzido. Foi uma experiência curiosa. Sem dar muita atenção à vista, Caim ordenou ao sistema que fechasse a tela virtual e invocou Porygon. No entanto, logo após pronunciá-lo, uma luz branca envolveu repentinamente Porygon. Estava em constante evolução. Caim observou, maravilhado, a evolução de Porygon após a atualização do sistema. De acordo com o conhecimento de Caim sobre essa espécie de Pokémon, a primeira evolução de Porygon normalmente exigia o uso do item Upgrade para evoluir. Nesse caso, a evolução também fazia sentido. Como o sistema havia baixado todas as informações de Porygon para seu banco de dados, pode-se interpretar que o processo replicou as condições necessárias para usar o item de aprimoramento, permitindo a evolução sem uso de um item físico. Em essência, isso não era tão diferente de usar diretamente o item de atualização normalmente necessário. Antes da atualização, como o sistema estava em modo de suspensão, Porygon, como uma extensão do sistema, também havia entrado em modo de repouso. Agora que o sistema concluiu sua atualização, Porygon imediatamente iniciou sua evolução. No entanto, havia um detalhe preocupante. Porygon era uma classe de Pokémon para a qual não existiam poções de aprimoramento de qualidades. Caim nunca havia encontrado qualquer informação sobre como melhorar as aptidões de um Porygon, tornando impossível o desenvolvimento de tal poção. Portanto, ele só podia confiar nas capacidades naturais de Porygon para determinar seu potencial. Em pouco tempo, a luz branca se dissipou e a evolução de Porygon foi concluída sem auxílio externo ou interrupções. Originalmente, Porygon tinha um design angular, com muitas arestas que conferiam uma aparência rígida. No entanto, após evoluir, seu formato tornou-se visivelmente mais suave. Agora era Porygon 2. Embora Porygon 2 ainda se assemelhasse bastante à sua forma anterior, suas bordas estavam arredondadas e o padrão em seu peito também havia suavizado, assumindo uma forma mais curva. Em aparência, lembrava um pouco um pássaro rechonchudo. Apesar disso, manteve o esquema de cores característico em vermelho, azul e amarelo, o que ainda o tornava reconhecível como um Porygon. Muito provavelmente, este Porygon 2 é o primeiro no mundo a atingir sua segunda forma evolutiva, pensou Caim enquanto observava seu Pokémon evoluído. Ele ativou imediatamente a nova função de digitalização do sistema. Antes, Caim tinha pouca informação sobre Porygon e o sistema nem sequer conseguia determinar com precisão sua qualidade potencial. Agora, com o Porygon 2 integrado ao sistema, a medição deverá ser muito mais precisa. Asterisco asterisco Pokémon asterisco asterisco Porygon 2 verde escuro. Asterisco asterisco gênero asterisco asterisco sem gênero. Asterisco asterisco nível asterisco asterisco 30. Asterisco asterisco tipo asterisco asterisco normal. Asterisco asterisco habilidade asterisco asterisco analítica. Asterisco asterisco item em posse asterisco asterisco subsistema. Asterisco asterisco movimentos de ovo asterisco asterisco nenhum. Asterisco asterisco movimentos básicos asterisco asterisco conversão 2, investida, afiar, aio psíquico, agilidade, recuperação, ascensão magnética, aio sinalizador, enrolar defensivo, canhão de choque, revestimento mágico. Asterisco asterisco movimentos aprendidos asterisco asterisco troca de aliado, divisão da dor, sala das maravilhas. Asterisco asterisco movimentos temem asterisco asterisco nenhum. Como esperado, o sistema agora consegue calcular a qualidade do Porygon 2 com precisão. Embora a qualidade do Porygon 2 fosse apenas verde escura, isso era suficiente para Caim. Seu Porygon 2 era essencialmente um Pokémon de suporte, projetado para servir como uma ferramenta auxiliar, não para combate.
Mesmo o nível 30 que havia alcançado não era algo com que Caim planejava interferir diretamente. De acordo com os cálculos e análises do sistema, a maneira mais rápida para Porygon 2 subir de nível não era através de batalhas, mas sim coletando dados continuamente. Quanto mais dados coletasse, especialmente dados que nunca havia registrado antes, mais rápido cresceria. A integração do sistema com o Porygon 2 resultou em benefícios mútuos. Polygon 2 poderia ajudar o sistema a coletar quantidades massivas de informações, enquanto o sistema fornecia a Polygon 2 uma capacidade incrivelmente aprimorada de evolução e velocidade de processamento de dados. Embora tecnicamente fossem agora uma entidade unificada, Cain ainda preferia tratá-los como entidades separadas. Sistema teste as funções de projeção visual e reprodução de voz do Polygon 2, ordenou mentalmente Caim. Em resposta, os olhos redondos de Porygon 2 se iluminaram, projetando dois feixes de luz. A luz condensou-se no ar, formando a figura de Caim tal como ele se apresentava naquele momento. Quando Caim levantou a mão, a figura projetada imitou seu movimento. Embora a projeção não pudesse interagir fisicamente com os objetos, era quase indistinguível da presença real de Caim. Caim pronunciou algumas palavras, e Porygon 2 as repetiu quase instantaneamente com precisão, mostrando apenas um atraso mínimo. A capacidade do sistema e do Polygon 2 de transmitir informações remotamente foi bastante impressionante. Sistema, qual é a distância máxima que você consegue manter com o subsistema do Polygon 2? Perguntou Caim. A comunicação é possível independentemente da distância, desde que ambos estejam no mesmo espaço e linha temporal. No entanto, quanto maior a distância, maior o atraso na transmissão de imagem e som. No seu pico, o atraso não ultrapassará 3 segundos. Caim percebeu que as respostas do sistema agora eram mais suaves e semelhantes às humanas, com menos rigidez mecânica. É como se o sistema, assim como o Polygon 2, tivesse suavizado suas arestas. Caim assentiu com satisfação. Contanto que não entrasse em espaços alternativos, não haveria problemas de comunicação. Em seguida, Caim verificou várias outras funções do sistema, confirmando que o Polygon 2 entraria em modo de espera se fosse desconectado do sistema sem apresentar qualquer consciência independente ou comportamento descontrolado. Além disso, quando o Polygon 2 entrasse em dispositivos ou redes eletrônicas, ele ainda estaria completamente sob o controle do sistema, sem risco de perder o controle sobre ele. Isso resolveu um dos maiores problemas que a equipe Rocket enfrentou ao criar os Polygon, como mantê-los sob controle. Com a ajuda do sistema, Caim conseguiu superar essa dificuldade com facilidade. O subsistema do sistema principal foi totalmente integrado ao Polygon 2. Mesmo que se tornasse um dado dentro de uma rede, ele ainda estava vinculado e controlado pelo sistema. Por fim, Caim perguntou se o sistema era capaz de criar mais subsistemas. Embora incomum, o Polygon não era único neste mundo. Se Caim conseguisse obter e controlar mais deles, poderia coletar dados em larga escala, expandindo a capacidade do sistema e transformando-o no arquivo mais completo do mundo. Além disso, ao possuir múltiplos Polygon, Caim obteria uma vantagem significativa em termos de informação e conhecimento. Caso ele enfrentasse alguma organização, poderia enviar seu Polygon para sabotar seus sistemas de dados e comunicação, o que lhe daria uma grande vantagem estratégica. Num mundo altamente tecnológico como este, onde os dispositivos eletrônicos estão por toda parte, isso poderia mudar o rumo de qualquer confronto. Para organizações de pequeno porte, detectar a presença de um Polygon seria praticamente impossível. Seus computadores e bancos de dados se tornariam extensões do próprio sistema de Caim. E Caim teria a liberdade de ir e vir quando quisesse. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulos 807 a 806 Planejando contra o vazio. Por enquanto, Caim não tinha intenção de usar Polygon 2 como assistente pessoal, pois planejava ficar em Leafton por um tempo para se reorganizar e descansar. Sistema, envie Polygon 2 para a rede. Faça com que ele colete informações, com atenção especial a todo o banco de dados da organização Void Malville City. Preciso de todos os detalhes sobre eles, ordenou mentalmente Caim ao sistema. Tarefa criada. Iniciando a execução. Após ouvir a confirmação do sistema, os olhos de Polygon 2 brilharam antes de se transformarem em um fluxo de dados azuis e vermelhos, integrando-se imediatamente ao computador na sala de estar. Redes e dispositivos eletrônicos se tornariam seus caminhos de exploração. Satisfeito, Caim assentiu levemente com a cabeça. A organização Void havia demonstrado interesse no crescente desenvolvimento de Leafton. No entanto, pressões externas e conflitos internos os impediram de tomar medidas definitivas.
Antes, Caim não tinha recursos nem força para enfrentá-los, mas agora começava a elaborar um plano para enfraquecê-los e, eventualmente, assimilá-los. A organização Void, sendo uma das principais facções clandestinas da cidade de Malville, possuía recursos abundantes. O que Caim havia tomado deles anteriormente não os afetara significativamente. No entanto, se ele conseguisse desmantelá-los completamente, obteria uma quantidade enorme de recursos. Mais importante ainda, a organização Void controlava uma das principais plataformas do Coliseu de Batalha da cidade de Malville, que gerava uma receita anual colossal. Aí não só queria absorver a organização Vazio, como também manter sua influência sobre o Coliseu. Esse seria o melhor cenário possível, embora difícil de alcançar. Enviar Porygon 2 para coletar informações foi o primeiro passo desse plano ambicioso. Após elaborar um plano com a equipe Heaven para monetizar a revelação iminente do tipo Fada, Cain enviou o Porygon 2 para coletar dados valiosos e então retornou ao seu quintal. Agora, aquele lugar era um paraíso para Pokémon. Além dos membros de sua equipe, muitos Pokémon selvagens que não haviam sido capturados também viviam ali, acostumados àquele ambiente seguro. O grupo de Slowpoke era o principal administrador do jardim, atuando também como guardião contra intrusos. Os Slowpoke e Slowbro usavam seus poderes psíquicos para criar um radar defensivo que detectava a aproximação de qualquer humano ou Pokémon desconhecido. Ao lado deles, o lago do jardim abrigava um grande número de Pokémon do tipo lago. Nas montanhas próximas, outros Pokémon também optavam por visitar ou até mesmo se estabelecer no quintal, atraídos pela segurança e liberdade do local. Entre esses visitantes estavam os Bealtiff e dos Tox que Caim havia encontrado anteriormente nas montanhas. Sua líder, Flores, havia criado uma área exclusiva no jardim para cultivar suas flores favoritas. Outros moradores do jardim incluíam a família Absol, que Caim havia conhecido anteriormente nas montanhas. O pequeno Absol que ele havia resgatado estava agora totalmente recuperado, apresentando um desenvolvimento físico muito superior ao de seus pares, graças aos Pokéblocos especiais que Caim havia criado. Esses Pokéblocos não apenas curaram suas doenças, mas também fortaleceram sua constituição. Caim sabia que Absol poderia ser útil no futuro, então cuidou dele com a mesma dedicação que dedicava aos seus próprios Pokémon. Da mesma forma, os dois jovens Swablu, cuja mãe Altaria estivera ausente por algum tempo, também viviam ali. Esses dois Swablu, agora independentes, seguiam diligentemente as tarefas que Caim lhes designava diariamente. Graças a isso, sua força e espírito melhoraram visivelmente, preparando-os para o dia em que Caim os integraria à sua equipe. Altaria estava ciente dos planos de Caim e não tinha objeções, reconhecendo sua habilidade e boas intenções. Além disso, Caína estava ajudando em seu treinamento, pois ela estava pronta para tentar alcançar o nível de elite. Em outra área do jardim, Caim havia libertado um grande grupo de Poliwag e Poliwhirl que capturara no Lago Verite. Embora o Lago do Jardim já fosse grande, agora estava lotado de Pokémon do tipo água, então Caim estava considerando expandi-lo novamente. Na verdade, o lago não era mais apenas um lago, praticamente se tornara um pequeno lago. Em Neafiton havia dois corpos d'água significativos, o lago no quintal de Caim e o grande lago artificial ao lado da academia de Neafiton, que pertencia à academia. O lago artificial do ginásio, graças ao apoio de Caim, havia se tornado um habitat próspero para inúmeros Pokémon do tipo água, não apenas de Oem, mas também de Kanto, Johto e até mesmo Sinnoh. Isso atraiu treinadores de todos os lugares que pagavam uma taxa para entrar e capturar Pokémon, embora com limites na quantidade que podiam levar. Este lago havia se tornado uma importante fonte de renda para a academia, assim como a grande avenida comercial que Caim ajudara a construir em frente à academia em colaboração com a Devon Corporation. A popularidade da avenida comercial cresceu rapidamente, gerando impostos que fortaleceram as finanças da academia. Atualmente, essa avenida é a principal fonte de renda da academia. Com a crescente fama e desenvolvimento de Leafiton, mais pessoas a visitavam, seja para desafiar a academia como parte de uma viagem ou até mesmo para se mudar para lá. Esse aumento populacional fez com que o tamanho da cidade dobrasse em apenas alguns meses. Graças à gestão de Caim e à cooperação de várias facções, Leafiton agora rivalizava em tamanho com a vizinha Vedantufton. Com essa expansão, Caim começou a receber uma renda significativa das atividades da academia. Sob a administração de Ski, a academia funcionava de forma eficiente, com as finanças cuidadosamente registradas. Caim podia acessar os recursos gerados a qualquer momento. Finalmente, após esforços contínuos, Caim transformou Leafiton em um centro de recursos estável,
consolidando sua influência e estabelecendo uma base sólida para projetos futuros. Não era de se admirar que os líderes de ginásio fossem sempre incrivelmente ricos. Com a renda atual e seu crescimento contínuo, Caim logo rivalizaria com eles em termos de recursos e poder. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulos 808-807 Um raro dia de descanso. Na realidade, circula um boato em Leafiton sobre o lago no quintal de Caim. Não está claro quem começou a difundir a informação, mas dizem que os Pokémon que vivem no lago de Caim são de qualidade excepcionalmente alta, o que atraiu muitas pessoas curiosas. No entanto, ninguém conseguiu entrar na casa de Caim. Só de o ar para a entrada e os arredores, fica claro o motivo. Todos os dias, mais de uma dúzia de Ondon de alto nível patrulham a área, deixando óbvio que este não é um lugar fácil para a maioria se aproximar. E isso sem mencionar os muitos Pokémon poderosos que também são encontrados na propriedade. Se um treinador de elite se aproxima, Matsuda Takashi, que trabalha na filial da Guilda dos Criadores em Leafiton, é imediatamente notificado. Por esse motivo, ninguém se atreve a se aproximar da casa de Caim sem pensar duas vezes. Esse boato aumentou ainda mais a fama de Leafiton. Há outro ponto que vale a pena destacar. Caim, como líder de ginásio da cidade foi e responsável pelo significativo crescimento da cidade, é profundamente admirado por todos os seus moradores. O prefeito da cidade, um emissário enviado pela Liga e conhecido por seu caráter servil, construiu uma estátua no centro da cidade como um sinal de gratidão a Caim. A estátua não retrata o próprio Caim, mas sim seu Pokémon característico, Zoukin. Como Pokémon estrela do ginásio da Vila For, Zoukin é reconhecido por todos por sua força extraordinária. Ele se tornou o símbolo da Vila For. Enquanto isso, todo o grupo Zoupoke goza de proteção dentro da cidade. Capturá-lo sem permissão é estritamente proibido. Dessa forma, Deafiton ganhou uma espécie de mascote oficial, Zoupoke. Vários Zoupoke vivem no lago artificial da cidade For, levando uma vida calma e despreocupada. Frequentemente, alguns saem do lago para passear pela cidade. Não só ninguém tenta capturá-los, como os moradores costumam oferecer-lhes comida quando passam por perto. Às vezes, podemos presenciar uma cena curiosa, um Slowpoke adoravelmente lento atravessando a rua, carregando todo tipo de comida que as pessoas penduraram nele, enquanto outras continuam oferecendo mais. Isso é o que se conhece como mar o que está associado àquilo que você ama. Caim havia plantado sementes, e agora as árvores cresceram, cheias de frutos prontos para serem colhidos. Embora não fosse a época em que a fruta estivesse mais doce, maior ou mais abundante, seu sabor ainda era bastante agradável. Caim, que permanecera no quintal desde seu retorno, não estava totalmente ciente de todas essas mudanças na cidade. Se soubesse, provavelmente ficaria surpreso. Hoje, Caim decidiu dar um dia de descanso aos seus Pokémon. Altaria, por exemplo, estava brincando no ar acima do quintal junto com os dois pequenos Swablu que ela não via há muito tempo. Loris dançava graciosamente entre as flores que reivindicara como seu território, cercada por vários Bealtife que a admiravam. Aquele prado florido era seu lugar favorito. Zouking estava perto do lago no quintal, compartilhando histórias com os Slowpoke ao redor. Não muito longe dali, Politoed conversava com Poliwag e Polivero, tentando imitar Zouking. Zouking estava ensinando Politoed a liderar seu grupo e a ser um bom rei para eles. No futuro, os Slowpoke e os Poliwag se tornariam os dois maiores grupos no quintal de Caim, além de serem uma importante fonte de ajuda para tarefas pesadas. Enquanto isso, Ontifel, Shindar, Weavile, Drapion e Swampert estavam treinando juntos em batalhas amistosas. Esses 5 Pokémon, conhecidos por sua natureza combativa, ainda não haviam alcançado o nível de poder de Slowking. Mesmo com o dia de folga concedido por Caim, eles não conseguiram resistir à tentação de treinar. No entanto, Swampert, por ser o mais novo, muitas vezes apenas assistia do banco de reservas. Originalmente, ele pertencia ao segundo grupo de Pokémon de Caim, mas seu rápido aumento de força o levou a buscar batalhas mais desafiadoras. Agora, cautelosamente, ele se aproximou do grupo de Ontifel. Ontifel e os outros não tiveram problemas em incluir Swampert, especialmente porque Drapion e Gingar já haviam lutado ao lado dele no passado. No entanto, a diferença de poder ainda era perceptível. Geralmente, Ontifel, Weavile, Gingar e Drapion lutavam entre si em confrontos 2 contra 2. Em outra parte do quintal, os Pokémon do segundo grupo, Aron, Larvitar, Combusken e Bagon, que havia recuperado seu potencial, estavam treinando batalhas.
Eles haviam notado a rapidez com que Sonpet havia melhorado. Costumavam jogar juntos, mas agora Sonpet conseguiu até mesmo enfrentar o grupo de Yvonne. Isso os encheu de admiração e motivação para melhorar. Entre eles, um novo membro havia se juntado, o Ser, que foi descoberto e capturado por Caim no Lago Verite. O Ser, sendo tímido e acostumado à solidão, ficou feliz por ter tantos novos companheiros. Tanto Odisseia quanto Bagon tinham personalidades reservadas. Embora fossem felizes por dentro, tinham dificuldade em expressar isso. Felizmente, Aron, Lavitar e Combusken tinham personalidades mais extrovertidas, o que provavelmente ajudaria Odisseia e Bagon a se integrarem completamente ao grupo. Por fim, havia Miss Magius. Desde que decidiu por conta própria treinar e se tornar um modelo para Bagon, ela seguiu à risca as tarefas designadas por Caim e praticou o controle de energia. Embora sua força atual ainda não correspondesse totalmente ao seu nível, ela havia melhorado consideravelmente desde que conheceu Caim. Enquanto isso, Caim descansava na grama macia do quintal, aproveitando o sol. Em seus braços, ele segurava um ovo Pokémon, sentindo seu calor. Naquele dia, Caim não só permitiu que seus Pokémon descansassem, como também decidiu tirar uma folga para si mesmo. Desde seu renascimento, ele estivera sob constante pressão. Agora que finalmente recuperara as forças de sua vida anterior, podia se dar ao luxo de relaxar um pouco e recarregar as energias para continuar crescendo. Com as mãos sob o ovo, Caim conectou-se cuidadosamente com ele através de suas habilidades psíquicas, compartilhando emoções. O ovo, que continha um jovem Haltz, parecia desfrutar do sol e do calor do abraço de Caim. Às vezes, em uma vida cheia de tensão, deixar tudo de lado por um momento e desfrutar das emoções felizes dos Pokémon ao seu redor é um verdadeiro prazer. Caim adorava aquela sensação, mas não conseguia esquecer que este mundo era um lugar cruel. Mesmo tendo agora algum poder, ele ainda trilhava um caminho perigoso. Uma decisão errada poderia lhe custar a posição, tanto na liga quanto na equipe Rocket. Capítulos 809-808 Uma aposta ousada e treinamento. Após descansar a tarde toda, Caim trouxe consigo o Kabink mutante que sempre o acompanhava até a colônia onde o Kabink vivia. Durante esse período, embora este Kabink não tenha participado de batalhas, ele sempre esteve ao lado de Caim. Sua intenção inicial era observar de perto o processo de mutação, mas infelizmente, quando o torneio de Sinnoh começou, o sistema entrou em modo de hibernação. Agora que o sistema está ativo novamente, Caim pode retomar o monitoramento deste Kabink. O cristal azul em sua cabeça agora apresenta tons mais rosados do que antes. O que antes era quase invisível agora exibe sutis padrões avermelhados. Este Kabink ainda está sofrendo mutações, mas o progresso é muito lento. Agora que o sistema está totalmente operacional, Caine atribuiu uma tarefa de longo prazo, analisar as razões por trás da mutação deste Kabink. Mesmo que a causa exata não possa ser identificada, é preciso ao menos buscar maneiras eficazes de acelerar o processo de mutação. Caim não tem intenção de esperar 5 ou 6 anos para que o processo se complete naturalmente, isso seria muito lento. Kabink adaptou-se bem à sua função principal. Ao caminhar pelos túneis, emitiu um brilho fraco que iluminou o caminho. Embora não tivesse participado muito na construção deste lugar, parecia conhecê-lo perfeitamente, graças à maneira como sua espécie realiza seu trabalho. Caim chegou ao território Kabink e se encontrou com seu líder, o ministro Kabink. A colônia Kabink não havia mudado muito desde a última vez. Seu líder continuava o mesmo, mas as paredes do local agora estavam adornadas com muito mais gemas e minerais preciosos. Essas peças provinham de materiais que os Kabink descatavam de seus corpos e depois usavam para decorar o ambiente ao seu redor. Graças aos Pokéblocos que Caim lhes forneceu, os Kabink não dependiam mais da extração de nutrientes do solo e das rochas. Agora viviam com mais conforto e tinham menos trabalho, o que resultou em uma produção maior de gemas e minerais do que antes. Sem hesitar, Caim pegou todas as gemas e minerais acumulados na sala de armazenamento. Entre ele e os Kabink existia uma relação de cooperação mútua. Para eles, essas gemas eram pouco mais que lixo sem utilidade real e Caim simplesmente garantia que não fossem desperdiçadas. A colônia Kabink manteve um tamanho constante, não aumentou nem diminuiu. Isso demonstrou que, sem a presença de um Dilancier, uma colônia Kabink não poderia se expandir e se tornar um reino maior. Caim vendeu as gemas e minerais coletados para uma loja em Eafton, de propriedade da família de Steven. O lojista conhecia bem Caim e ofereceu um preço justo por tudo, sem tentar tirar vantagem. Com o dinheiro ganho, Caim também adicionou a renda recente do ginásio de Leafton e destinou a maior parte dos fundos às que
Sua tarefa era comprar o máximo possível de Pokémon do tipo Fada, independentemente do custo. Caim estava fazendo uma grande aposta. Ele sabia que, com a crescente demanda da equipe Heaven, os preços desses Pokémon já estavam subindo. No entanto, comparado ao aumento de valor que ele esperava após o anúncio oficial do tipo Fada, esse aumento inicial seria insignificante. Assim que tudo estava organizado, Caim dedicou seu tempo ao treinamento disciplinado com seus Pokémon. Caim liderava pessoalmente o treinamento de Pokémon como Aron e Larvitar, enquanto os Pokémon mais fortes eram guiados por Ontifou e Slowking. Essas duas figuras detinham grande autoridade entre os Pokémon de Caim. Slowking era o mais forte da equipe, enquanto Ontifou tinha o status de ser o primeiro Pokémon de Caim, inspirando respeito tanto por sua experiência quanto por sua antiguidade. Sob a liderança deles, o treinamento dos outros Pokémon progrediu sem muita necessidade do envolvimento direto de Caim. Entre os Pokémon que se juntaram recentemente ao treinamento estavam Altaria e Mismagius, ambos ansiosos para aprimorar ainda mais suas habilidades. Além disso, conforme os Pokémon ficavam mais fortes, Caim ajustava as receitas dos Pokéblocos para atender às suas necessidades específicas. Os novos membros da equipe também exigiam Pokéblocos personalizados. Caim começou a perceber as vantagens de ser líder de uma organização. Agora ele podia delegar tarefas logísticas à sua equipe, o que lhe permitia concentrar-se inteiramente no treinamento e no desenvolvimento. Aron e Larvitar eram Pokémon robustos e sua dieta diária de minerais e metais era essencial. Seu treinamento focava no controle preciso de energia, além de exercícios físicos. Aron teve que extrair metal das rochas usando energia do tipo aço, enquanto Larvitar trabalhou na combinação de energias dos tipos rocha e terra para moldar esculturas. Combusken, por sua vez, passou por um treinamento intenso. Desde sua evolução, ele não era mais tão frágil quanto era como Torchic. Sua rotina diária incluía correr 500 voltas ao redor do quintal, além de exercícios para melhorar o controle sobre sua energia do tipo fogo. Por exemplo, ele teve que gerar chamas em temperaturas específicas e usá-las para derreter as esculturas criadas por Aroma e Larvitar. Se ele não conseguisse derretê-los, Combusken teria que recorrer à força física para quebrá-los, provando assim sua capacidade como o único Pokémon do tipo Fogo lutador na equipe. Pagon, após consumir Pokéblocos que restauraram seu potencial por um tempo, recuperou completamente suas habilidades. Este Pokémon, com sangue de dragão puro, tinha um regime de treinamento mais físico do que energético. Caim priorizou o fortalecimento de seu corpo para aproveitar ao máximo sua linhagem. Por fim, Ursia, o membro mais recente da equipe, treinava nadando 500 voltas diárias no Lago do Quintal. No início, resistiu à rotina, mas, ao ver o esforço dos outros, adaptou-se rapidamente. O treinamento dos Pokémon mais fortes seguia um plano mais estruturado, com foco no aprimoramento de movimentos específicos, bem como no controle de energia e na resistência física. Ain estava convencido de que o esforço constante sempre compensava. Fim do capítulo. Capítulo 810-809. Desta vez fiquei rico. Caim também participava do treinamento de seus Pokémon, pois não só havia atingido um nível intermediário em suas habilidades psíquicas, mas, graças ao seu constante treinamento físico, sua resistência agora superava a de uma pessoa comum. Além disso, Caim havia notado que, desde que os Unons se ligaram ao seu corpo, ele parecia experimentar um ligeiro aumento em suas capacidades físicas. Embora essa mudança fosse quase imperceptível e muito mais sutil do que o aumento de seu poder psíquico, o sistema, agora totalmente funcional, era capaz de detectar essas pequenas variações em seu corpo. O mais interessante foi que, durante os treinos, essa memória pareceu acelerar ligeiramente. Agora que tinha recursos suficientes, Caim passou a consumir alimentos de alta qualidade e ricos em energia, o que contribuiu significativamente para o seu desenvolvimento físico e facilitou o processo de treinamento. Enquanto os Pokémon realizavam seus treinamentos regulares, Caim corria 10 voltas pela área e depois dedicava tempo a praticar e a aprimorar suas habilidades psíquicas. Essas rotinas diárias haviam se tornado parte de seus novos padrões pessoais, com o objetivo de não se tornar um elo fraco caso enfrentasse batalhas na natureza. Esse treinamento intenso durou uma semana inteira, até que algo que Caim tanto esperava finalmente aconteceu. O grande anúncio da liga foi oficialmente revelado. Do tipo Fada. Todas as regiões e divisões da Liga Pokémon anunciaram simultaneamente a existência oficial desse novo tipo, publicando informações detalhadas sobre ele. No entanto, Caim, que havia sido o primeiro a descobrir o tipo Fada e agora era reconhecido como o principal pesquisador por trás da descoberta, não foi mencionado publicamente.
Na seção descobridor e principal colaborador do anúncio oficial da Liga aparecia apenas a palavra anônimo. Este foi um pedido específico que Caim fez à Liga. Com exceção dos altos escalões da organização, até mesmo a maioria dos líderes de ginásio não fazia ideia de quem era o verdadeiro responsável. Os poucos indivíduos presentes no dia em que Caim revelou suas descobertas sobre o tipo Fada haviam assinado rigorosos acordos de confidencialidade. O motivo era simples: as implicações dessa descoberta eram tão grandes que Caim não podia se dar ao luxo de suportar a atenção ou escrutínio público que isso acarretaria. Para entender o nível de reconhecimento que ele recusou, bastava olhar para os outros pesquisadores listados no anúncio. O renomado professor Oak, o professor Beach e muitos outros cientistas proeminentes foram citados no segundo escalão, enquanto o tema anônimo ocupava o primeiro lugar. Tal honra era algo que Caim não poderia suportar em sua situação atual. Se seu nome fosse revelado, ele seria colocado diretamente sob os holofotes, tornando muitas de suas operações planejadas muito mais difíceis. Deixar de lado essa fama, embora ferisse seu orgulho, era um sacrifício pequeno comparado aos benefícios que ele obteria. Além disso, contanto que a alta cúpula da Liga reconhecesse sua contribuição, isso era mais do que suficiente. Como era de se esperar, a identidade do misterioso professor anônimo tornou-se um dos assuntos mais comentados no mundo Pokémon. Admiradores e céticos tentaram descobrir quem estava por trás dessa grande descoberta. A ascensão do tipo Fada teve um impacto devastador sobre os Pokémon do tipo Dragão. Embora não os tenha eliminado completamente, enfraqueceu significativamente seu domínio, reduzindo sua eficácia em um terço. Em resposta à revelação, a Liga também publicou uma lista de Pokémon que haviam sido identificados como do tipo Fada. Embora a maioria deles fosse originária da região de Kalos, algumas espécies de outras regiões também foram reclassificadas. Essa notícia causou um frenesi entre os treinadores, que começaram a procurar ativamente por Pokémon do tipo Fada. Todos logo perceberam que treinar um Pokémon do tipo Dragão era muito mais caro e complexo do que treinar um do tipo Fada. No entanto, esses Pokémon eram naturalmente raros e encontrá-los na natureza não era fácil. Por isso, aqueles familiarizados com mercados paralelos ou mercados negros corriam para procurar Pokémon do tipo Fada para venda. Para sua surpresa, descobriram que muitos desses Pokémon já haviam sido comprados. Os negociadores de Pokémon também ficaram perplexos. Na semana anterior, eles haviam vendido esses Pokémon a preços altos para compradores que consideravam ingênuos. Agora, entendendo o verdadeiro valor daquelas vendas, perceberam que eles é que tinham sido os verdadeiros ingênuos. Furiosos, muitos investidores começaram a investigar quem estava por trás dessas compras em massa apenas para descobrir que estavam lidando com um grupo que operava com informações privilegiadas exclusivas, provavelmente ligadas a altos funcionários da Liga. Essa constatação os deixou sem palavras. Eles entenderam que estavam lidando com uma organização poderosa o suficiente para acessar informações privilegiadas e operar em escala global. Diante disso, optaram por permanecer em silêncio e aceitar seu destino. Entretanto, Caim, com a ajuda dos recursos de sua organização, a equipe Heaven conseguiu adquirir quase metade dos Pokémon do tipo Fada disponíveis no mercado. Seu investimento pessoal, juntamente com empréstimos substanciais de Sterem e Wallace, tornaram essas aquisições possíveis. Nas palavras do próprio Caim, essa foi uma aposta monumental. Se ele ganhasse, os lucros seriam incalculáveis. Se perdesse, bem, pelo menos parte do dinheiro não seria dele. Felizmente, a aposta tinha sido um sucesso estrondoso. Caim agora se encontrava em uma base secreta da equipe Cell nas montanhas atrás de Leafeton, olhando para fileiras intermináveis de Pokébolas contendo Pokémon do tipo Fada. Seu rosto demonstrava satisfação. Desta vez, acertamos em cheio, pensou Caim. Pela primeira vez na vida, Caim se deparou com um tesouro de recursos que superava até mesmo seus sonhos mais ousados. Fim do capítulo. Capítulos 811 a 810. Monopólio Pokémon e vendas. Podemos confiar em todos que tiveram contato com esses Pokémon e Pokébolas? Perguntou Caim, observando os Pokémon cuidadosamente organizados nas prateleiras à sua frente. Sua pergunta era dirigida às 4 pessoas atrás dele: Ski, Alec, Miyamoto e Karen. Esses 4 foram os principais responsáveis pela operação e estiveram envolvidos desde o início. Foram eles também que enviaram pessoas para diversas regiões para obter os Pokémon necessários. Se algum desses subordinados deixasse de ser discreto, isso poderia representar um problema significativo tanto para Caim quanto para a equipe Heaven. Não se preocupe, senhor. Essas pessoas são órfãs que acolhemos desde que nos estabelecemos em Leafeton.
Seus antecedentes são completamente limpos e todos passaram por um processo específico de doutrinação. Agora fazem parte dos membros leais da equipe Heaven, pessoas que jamais nos tariam, respondeu Ski respeitosamente. Os outros três permaneceram em silêncio, corroborando a declaração do seu camarada. Para que uma organização cresça de verdade, é essencial ter pessoas dispostas a se sacrificar quando necessário. Ao ouvir isso, Caim assentiu com a cabeça, aliviado. Atualmente, a equipe Heaven estava sob a gestão principal dessas 4 pessoas. A desvantagem de gerenciar um grande número de membros é que os relacionamentos internos podem se tornar complexos, com o surgimento inevitável de conflitos. No entanto, isso também pode ser uma vantagem, desde que o líder mantenha o equilíbrio entre eles, a organização funcionará sem problemas. O maior temor de um líder é que seus subordinados desenvolvam uma camaradagem excessivamente próxima, pois isso poderia levar a conspirações contra eles. Mas que os outros eram inteligentes. Eles entenderam que, à medida que a equipe Cell crescia, a distância entre eles e Caim também precisava aumentar. Se eles continuassem a agir como nos primeiros tempos, quando a equipe era pequena e unida, o resultado final seria a sua ruína assim que a organização atingisse a maturidade. Embora os 4 fossem extremamente habilidosos, sabiam que não possuíam a fibra necessária para liderar uma organização como a equipe Cell. Seu papel era cumprir suas responsabilidades e seguir Caim de perto, o que lhes garantiria um futuro promissor. Caim, embora confiasse neles, sabia que certas precauções eram necessárias. Embora admirasse figuras como Giovanni, que podiam confiar plenamente em seus subordinados, Caim sabia que isso só era possível graças ao poder avassalador de Giovanni. Caim não possuía esse nível de força. Por isso, desde que seu sistema voltou a funcionar, Caim ordenou que Polygon 2 instalasse certos dispositivos de segurança nos aparelhos eletrônicos e de comunicação usados por Ski e os outros. Essas medidas eram apenas para emergências, já que a confiança de Caim nelas permanecia alta. No entanto, considerando as enormes quantias de dinheiro envolvidas nessa operação, a cautela era sempre a melhor opção. Na verdade, Ski e os outros nem sequer estavam pensando em trair Caim, seus pensamentos estavam focados em algo completamente diferente. Além de estarem maravilhados com as imensas somas de dinheiro envolvidas, todos tinham a mesma pergunta crucial: como Caim sabia da revelação sobre o tipo de fada com tanta antecedência? Que posição ele havia alcançado dentro da liga? Alguém que conseguiu ascender tanto na equipe Rocket quanto na liga não era alguém contra quem eles, meros treinadores de nível avançado, jamais poderiam sequer sonhar em se rebelar. Para eles, Caim era um enigma. Suas estratégias e visão estavam em um nível completamente diferente. Tudo o que podiam fazer era se concentrar em cumprir suas próprias responsabilidades. Senhor, devemos começar a vender os Pokémon agora? Esta operação realmente nos trouxe um lucro astronômico, perguntou Miyamoto, sem conseguir esconder sua empolgação. Aim balançou a cabeça e esboçou um leve sorriso. Ainda não é a hora. Mesmo tendo monopolizado quase metade do mercado, ainda há outra metade disponível. Deixe que esses comerciantes consumam sua parte primeiro. Esses Pokémon só vão se valorizar com o tempo, eles não vão se desvalorizar. Qual é a estratégia mais eficaz para ganhar dinheiro? Monopólio. Se eles conseguissem monopolizar todo o mercado, os preços dos Pokémon seriam definidos apenas por Caim. Embora o valor dos Pokémon do tipo Fada já tivesse disparado, Caim sabia que ainda havia muito espaço para crescimento. No entanto, continuou ele, não podemos mantê-los todos aqui. Encontre algumas pessoas de confiança e venda alguns Pokémon de baixa qualidade primeiro. Isso nos fornecerá capital de giro. Mas hajam com discrição. Se alguém descobrir, culpem a equipe Rocket. Não permitam que ninguém ligue sua equipe Heaven em OM. Comecem vendendo em algumas cidades pequenas de canto. Esses Pokémon representavam um gasto constante de recursos devido aos custos de manutenção. Ao vender primeiros de qualidade inferior, eles não só aliviariam o fardo financeiro, como também obteriam um lucro considerável. Entendido. Responderam os 4 com entusiasmo, embora tentassem disfarçar. Até mesmo Karen, geralmente reservada, não conseguiu esconder a empolgação em seus olhos. Inicialmente, quando ajudou Caim a formar o grupo de caça, ela pensou que essa era a verdadeira maneira de ganhar dinheiro. Agora, vendo os lucros dessa operação, percebeu que aquilo era apenas o começo. Caim não parou de capturar Pokémon por falta de interesse, mas sim por falta de tempo. Lembrem-se, acrescentou Caim fiamente, se alguém for pego, precisa saber o que fazer. Não quero que ninguém nos dedure. Como líder de uma organização clandestina, Caim estava preparado para fazer sacrifícios quando necessário.
Os quatro compreenderam a gravidade de suas palavras e responderam prontamente: entendido. Os Pokémon na base já estavam organizados por qualidade. Os de qualidade inferior ocupavam a maior parte das prateleiras, os de qualidade média ficavam no centro e os de alta qualidade, em menor número, eram cuidadosamente separados. Caim não tinha intenção de vender os Pokémon de alta qualidade nem de usá-los para si próprio. Seu plano era criar áreas de reprodução especializadas para esses Pokémon, utilizando suas habilidades como criador para aprimorar cada geração. Isso proporcionaria uma renda estável e sustentável para a equipe Raven. Com essa operação, Caim também planejava investir na aquisição de Pokémon mais úteis, como Zangoose e Breloom, cuja combinação era particularmente eficaz. Essas duas espécies poderiam se tornar o símbolo da equipe Cell. Assim que a ordem foi dada, toda a base da equipe Cell entrou em ação. Cada membro tinha tarefas específicas do transporte às vendas e à segurança. A rígida divisão do trabalho não só aumentava a eficiência, como também garantia a confidencialidade da operação. Fim do capítulo.